A busca pela melhor imagem nos nossos consoles passa por várias coisas, como por exemplo uma escolha de bons cabos e bons adaptadores, e por mais que isso pareça algo surreal e muito difícil, na verdade é bem simples. Eu estou aqui para te ajudar e por isso seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Thales e se você quiser ajudar o canal a crescer cada vez mais, seja membro do canal, dê essa força pra gente e venha fazer parte dessa comunidade que a gente está criando aqui no YouTube. E claro, quer comprar qualquer um dos cabos, qualquer um dos adaptadores, link da mega planilha do canal, onde tem todos os produtos para você levantar o teu console. E a primeira coisa que a gente tem que entender para a gente obter uma melhor imagem no nosso Super Nintendo é como uma imagem é feita. Uma imagem preto e branco, ela trabalha com dois sinais. Ela trabalha com o sinal de claro e escuro e sincronia. Então, o preto e branco e a sincronia é o que vai dar ordem a essa cor. A gente tem os sinais de diferenças de cores e a sincronia constrói a imagem. Quando a gente parte para uma televisão colorida, é acrescido o sinal de crominância que vai colorir essa imagem preto e branco. E aí, nisso a gente tem o RGB e os sinais de cores que a gente tem para formar uma imagem analógica. Então, o primeiro cabo que a gente tem no Super Nintendo é o cabo RF. É uma imagem horrorosa. Thales, por que ela é tão horrorosa? Porque ela envia tudo, absolutamente tudo por um cabo. Então você tem sincronia, luminância, o chroma e os sinais de áudio, todos indo pelo mesmo cabo. É um show de horrores em qualquer televisão. Numa televisão de tubo já é horrível, você imagina uma televisão moderna. O show de horrores que não é. E você pode blindar, você pode aterrar, você pode fazer o que você quiser nesse cabo. Nunca vai ser tão bom como cabos de outras tecnologias. Depois dele, uma evolução. E olha só, não são todos os Super Nintendos que têm essa evolução. Por isso que eu não recomendo que, se você quer uma melhor imagem, não vá de Nintendo Baby. O Nintendo Baby precisa de modificações. Você precisa colocar placas amplificadoras de sinal para você ter um sinal RGB. Já estou antecipando o passo a passo, mas você precisa modificar. Tem vídeo no canal mostrando como que você modifica o NES Baby. Por isso, o foco vai ser o NES Fat, porque ele já tem todos esses sinais embarcados. Existem diferenças de placas. Você tem uma de 2 chips, você tem uma de 1 chip. Tem diferenças de qualidade entre elas, mas a gente não vai entrar nesse mérito hoje. A de 1 chip é melhor, se você conseguir encontrar uma de 1 chip é melhor. Mas estou falando de como extrair independente do console, passo a passo. Depois do sinal RF, nós temos o sinal AV. Também não recomendo, nem para televisão de tubo, nem para televisões principalmente modernas, de forma alguma. O sinal AV, ele somente tira o áudio da composição. Mas todos os sinais de vídeos estão no mesmo balaio ali, tudo enrolado junto, um causando interferência no outro. Não é dessa forma que a gente vai ter uma boa imagem. Independente se é uma televisão de tubo ou uma televisão moderna, existem sinais nativos do console que são melhores. Qual que é um sinal melhor, Thales? O primeiro sinal que eu já consigo fazer algum sentido para você ligar numa televisão de tubo é o sinal S-Video. Por quê? Porque ele separa as cores do sinal de luminância e sincronia. Então, de um lado vai luminância e sincronia e do outro vai as cores. Essa separação já traz uma melhor qualidade de imagem, melhor definição de cores, contrastes, e encaixa muito melhor na tela. Mas ela ainda não é a melhor imagem que a gente tem para o console. A melhor imagem que a gente tem para o console é a imagem de RGB pura. É onde a gente vai ter a componente de cores derivada, ou seja, a gente vai ter a sincronia de um lado e a componente das cores derivada, cada uma com a sua via. Então nós temos o R, que é o vermelho, o G, que é o verde, e o B, que é o azul, tudo separadinho, bonitinho. E nós temos um cabo que transmite essa informação, que é o cabo SCART, o SCART RGB, e nele nós temos 21 pinos, onde cada informação corre de forma individualizada, não fazendo nenhuma mescla ali, nenhuma interferência um no outro. Ou seja, nós temos o sinal R, G e o B, o sinal de sincronia e o sinal do áudio direito e esquerdo enviado no único conector, cada um com o seu fiozinho separadamente. Isso a gente tem a melhor imagem possível no nosso Super Nintendo. Claro que você escolher cabos agora com blindagem, cabo grosso, com mais malha de cobre, você vai ter uma fidelidade a mais. Saiba disso, escolher bons cabos é importantíssimo. Eu estou falando sobre a tecnologia do cabo. E se você tiver uma televisão de tubo, com entrada SCART, cara, fantástico, você já pode utilizar o RGB. Mas tem como você modificar a sua televisão de tubo para receber sinal RGB.
Você precisa dar uma pesquisada, mas existe como. E se você não tiver, mas tiver uma televisão com entrada componente, a gente vai fazer um mod componente no nosso Super Nintendo? De forma alguma. Você não precisa disso, mod componente do seu Super Nintendo. Você pode comprar um upscaler externo que vai pegar esse sinal RGB e vai trabalhar para um componente e você vai poder ligar na sua televisão de tubo. Vai ter a mesma imagem que fazer o mod interno, fazer o mod externo, não muda muita coisa não. Você vai continuar tendo uma boa imagem. Então essa seria a melhor imagem para você poder ligar no seu Super Nintendo. Cabo SCART blindado, C-Sync bonitinho, um upscaler externo, né? Um conversor de SCART para componente, cabo componente blindado, banhado, tudo bonitinho na sua televisão de tubo. Seria a melhor imagem numa televisão de tubo. Mas se você quiser ligar numa televisão moderna, como eu estou ligando aqui, você vai precisar de upscalers. E o upscaler mais barato que eu consigo te comentar aqui que vale a pena é o HD Converter. Ele é um adaptador simples, eu recomendo para todo mundo que está começando a fazer uma construção de setup, está começando a comprar os seus cabos SCART. Você vai ver que os adaptadores é a parte mais cara do setup e é onde a gente tem o melhor desempenho. Então o HD Converter é o adaptador para você que tem uma televisão de 40 polegadas, 32 polegadas, você já quer alguma imagem bacana utilizando RGB. E aí lá você vai conseguir, você vai conseguir brincar, vai conseguir curtir o teu console e você vai aumentando, melhorando o teu setup aos poucos. Entenda que a parte de setup é uma maratona, cara. É uma corrida longa, não é uma corrida de 100 metros, você não precisa fazer tudo atropelando as coisas. Você pode ir comprando os cabos, melhorando os cabos, depois você compra os adaptadores e vai subindo assim. Foi assim que eu fiz na minha caminhada até aqui e é assim que eu recomendo que você faça para você entendendo o que você pagar a mais, o que você vai ter a mais. Bom, e aonde que eu te recomendo, que é o melhor custo-benefício? Seria uma GBS Control, principalmente se você fizer uma GBS Control. Quanto custa o HD Converter? Mais ou menos uns R$150. Fazer a tua GBS Control à mão, você vai gastar R$250. Você comprar uma média de R$600. E o que ela tem a mais? Cara, ela já é um upscaler realmente de imagem que vai te entregar uma imagem até 1080p na sua tela, dependendo do console, não vale tanta pena, mas enfim, não é, essa é parte de configurações, mas ela pode te entregar até 1080p na imagem. E ela trabalha com sinal SCART, sinal VGA, sinal componente. E ela vai ter a saída HDMI. Então você pode tanto fazer a tua GBS Control, como comprar uma feita por algum fabricante, como a RetroScaler, que ela faz a GBS Azul, faz a GBS Pro, a GameScare, tem vários fabricantes de GBS Control e na sua maioria, todas vão entregar, desde a que você fez caseira até a que você comprou de alguém que produziu, vai entregar o mesmo resultado, porque todas elas trabalham com os mesmos hardwares, a mesma base de frame buffer para construir a imagem vai ser igual. Ela é um adaptador custo-benefício, tem já uma imagem maravilhosa, pro custo que ela custa, fantástico, é o mínimo que eu te recomendo para você ter uma boa imagem e curtir essa jogatina em casa. Já tem bastante recurso, vai te trazer uma excelente jogatina. E o que eu acho que é o melhor, sem que você comece a gastar um rim para você melhorar a tua imagem, e que é aonde que eu quero que todo mundo consiga chegar, é o OSSC. O OSSC ele consegue trabalhar o pixel perfeito. Ele pega tudo aquilo que o GBS Control traz, não tem input lag e ele afina, ele apruma, ele renderiza de uma melhor forma. Mas ele é um pouco mais difícil de mexer. Você precisa ali, a galera fala que você precisa fazer uma faculdade, eu acho que você precisa fazer um curso profissionalizante. Você precisa aprender a mexer nas ferramentas, nas configurações e ajustando o perfeito para a sua televisão. Cada televisão vai ter uma configuração diferente no OSSC. E isso que é o legal. Você consegue afinar e aprumar para o que você tem na sua casa. E por isso que é um adaptador tão bom. Fantástico adaptador. Ele tem as suas limitações, basta você dar uma pesquisada bem legal ali, mas de qualidade, ele é uma qualidade superior ao GBS Control. E o que nós temos acima? Bom, acima nós já entramos na nata. A gente já entra nos melhores adaptadores do mercado, que são os RetroTinks a partir do 5X. A gente sai de um OSSC custando seus 900 a R$1.000 para um produto usado custando R$2.500, R$3.000, que é o RetroTink 5X. Nele você tem uma melhora significativa de todos os sinais de conversão, tudo fica muito melhor renderizado, você tem mais recursos de
configuração, você tem mais simuladores de CRT. O ASC ele tem um simulador de CRT, o RetroTink já deve ter uns 8, o 5X deve ter uns 8, você pode mexer em várias coisas para aprumar essa imagem. Então é um produto muito mais bem desenvolvido, só que você tem que gastar muito a mais para você poder levar essa qualidade a mais para casa, mas ela é apaixonante. Quando você experimenta o primeiro RetroTink, você fica apaixonado com a qualidade e aí você quer sempre ir melhorando. E o próximo passo é o RetroTink 4K CE, que é o que eu utilizo hoje. Ele está custando uma faixa de R$6.000 e temos o 4K Pro, que custa R$9.000. Eu não acho que essa diferença de R$3.000 faz algum sentido. A qualidade não é tão superior assim, por isso que eu fiquei no 4K CE. Eu acho que R$9.000 é muita coisa para essa pequena diferença de qualidade. E o que você tem? Você renderiza qualquer imagem a 4K. E ela é espetacular. Ela é um bom salto sim em relação ao 5X. O 4K CE ele tem um bom salto, é significativo, é visível, é perceptível. A diferença de você sair do OSC e ir para o RetroTink 5X é perceptível. E você sair do 5X para o RetroTink 4K é mais perceptível ainda. Principalmente se você já tem setups melhores, televisões melhores, vai ficar mais sensível ainda. E nisso você tem infinitas configurações. No 4K você mexe em tudo. Em tudo. Ele é um produto que, da mesma forma que ele é fácil de mexer, ele também pode ser muito complicado, porque ele tem uma expansão de configurações muito maiores. Bom, e ele seria a nata dos upscalers hoje. Nós temos outros upscalers, como por exemplo o Morpheus 4K, não acho que vale a pena. Nós temos o OSC Pro, que também não acho que vale a pena. E esses dois eles ficam no desempenho entre o 5X e entre o RetroTink 4K. O RetroTink 4K é tido como o melhor do mercado, não temos nada que seja igual a ele. Nós temos algo que talvez se aproxime, que seja o Morpheus 4K, e o OSC Pro fica mais abaixo do Morpheus, mais perto ali do RetroTink 5X, talvez um pouco melhor, porém muito mais difícil de configurar. Eles são projetos open source, o caso do OSC Pro. O Morph já não, ele é um produto... Cara, ele foi um fracasso, para falar a verdade. Ninguém comprou, quem comprou testou e não gostou, muitas pessoas devolveram e estão migrando para o RetroTink 4K mesmo, porque tem um desempenho melhor. Fora isso, nós temos alguns outros adaptadores HDMIs, que são aqueles da Bitfunks, mas eles são os mais simples que a gente tem. Eles vão ter uma imagem bem inferior ao que a gente tem no GBS Control, por exemplo. Ele vai funcionar bem para quem só tem o Super Nintendo. Cara, eu tenho só o Super Nintendo, quero reviver a minha infância com o Super Nintendo, não vou partir para nenhum upscaler para cima. Não vou comprar consoles, não vou ter uma coleção. Então ele é uma boa saída para você, já vai dar uma boa imagem, porém não é a melhor. Eu acho que os RetroTinks, os OSC da vida valem a pena quando você já tem alguns consoles, porque você consegue, vamos dizer assim, ratear o preço entre os consoles e aí vai fazendo mais sentido, porque você não melhora a imagem de um, você melhora a imagem de vários. E agora testando o nosso Super Nintendo já com essa qualidade de imagem, estou rodando aqui com o cabo SCART C5 que eu mesmo fiz à mão, aqui jogando Sunset Riders, e essa imagem que a gente tem, fantástico. Quando a gente obtém a melhor imagem do nosso console, a gente começa a jogar até mesmo mais vezes o console, a gente acaba sendo instigado a extrair cada vez mais do console e jogar um pouco mais também. Bom, eu acho que todo mundo que joga Sunset Riders adora esse personagem aqui. Vamos tentar fazer aqui a primeira fase para que a gente possa ver como o jogo se desempenha. E olha o gráfico, cara, literalmente sem detalhes. É realmente uma imagem fantástica, muda a forma da gente jogar os nossos consoles do coração. E é um jogo muito icônico, fantástico, muito... Um jogo fantástico, muito bonito. E eu ainda não zerei esse jogo. Esse é um jogo que eu gostaria muito de zerar. Ele tá na minha lista, eu nunca consegui zerá-lo. Quem sabe eu consigo zerar ele em alguma live ou fazendo alguma gameplay. Essa cena eu acho muito legal, dos touros, do estouro dos touros, né? Eu acho que isso é bem marcante nesse jogo. E é bom que a gente consegue ver bem a qualidade de imagem.
E a captura também, eu acabei de atualizar a minha HD 60X, agora eu percebi que está ficando bem melhor a gravação. Espero que isso reflita também em algo muito mais próximo daquilo que eu estou vendo aqui. Conversando com vocês, já não estou prestando atenção em muita coisa. Mas eu acho massa, cara, ver esses jogos da década de 90, como eles são bem feitos, cara, como eles são bonitos. Mesmo hoje em dia, eu acho que são jogos que envelheceram muito bem. Ali, essa geração de jogos de plataforma, em pixel art, envelheceram muito bem. São jogos que você joga hoje e você se agrada muito do visual, coisa que às vezes um 3D, por exemplo, o PlayStation 1 envelheceu um pouco mais, né? Os do Super Nintendo perduraram muito, não só o Super Nintendo, como também o Mega Drive. Esses jogos mais de pixel art realmente ficaram muito bonitos. Vamos aqui pro primeiro chefão. Nossa, não sei nem como é que eu consigo isso. Também dá querendo demais, né? Ixi. Game over no primeiro? Ah, não. Isso mostra que faz tempo que eu não jogo, que eu tô precisando jogar mais esse jogo, mas cheguei até o primeiro chefão, mostrando um pouco da primeira fase e como você obtém a melhor imagem no teu Super Nintendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos.